Boa tarde, nós somos alunos da ETEC, me Boa chamo Maria tarde. Eduarda dos Santos, e com meu amigo Gustavo. E a primeira pergunta vai ser: como que você se interessou nessa área? Como que eu me interessei? Na verdade, desde pequena eu não tenho ninguém da minha família na área da saúde. São todos professores, só que eu fui a única que ingressei nessa área. Não tem um motivo específico de falar assim, tinha alguém doente e alguém da família e eu quis ingressar. Mas sempre quis a enfermagem, nunca tive uma segunda opção. Uhum. Ok. E quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou durante a sua faculdade? Na verdade, eu fiz faculdade de Marília, sou formada há 10 anos lá na Unimar e eu viajava todo dia, eu não morei lá, então eu pegava o ônibus 5 horas da tarde aqui, trabalhava, chegava 1 hora da manhã, então acho que as maiores dificuldades foi isso, de ter que trabalhar, ter que pegar o ônibus 5 horas, voltar 1 hora da manhã todo dia. Aí no meu último ano de faculdade eu tive que acabar morando lá, foi a primeira vez que eu morei sozinha, tinha os estágios, então acho que essa foi a maior dificuldade. E como que a sua família, seus próximos, reagiu com isso? A minha mãe sempre quis que eu fizesse aqui, por ficar mais próxima, eu sou filha única, mas eu sempre quis lá por conta de ser ter uma referência melhor. E o meu pai sempre, como eu sou filha única, ainda mulher, ele sempre estava lá, 1 hora da manhã me esperando. Eu tinha que vir todos os finais de semana para ver ele. Então foi uma fase bem difícil. Morando lá também foi bem difícil. Eu era muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então Sim. foi bem difícil. E se a senhora não tivesse escolhido essa área que é a enfermagem, a senhora teria feito algum outro curso? Medicina. Medicina. Sim. Não tem. Até um tempo atrás eu cogitei e falei assim, acho que eu vou fazer outra faculdade. E comecei a procurar. Mas não consigo. Eu gosto da área da saúde mesmo. Específico da enfermagem. Há quanto tempo você trabalha nessa área? 10 anos. 10 anos. Eu me formei com. Eu tenho 31. Eu me formei com 21 anos. E aí, logo que eu me formei, eu já entrei na UPA, que é onde eu trabalho hoje. Então, eu trabalhei lá por um bom tempo, saí, engravidei, trabalhei em outro lugar e faz um ano que eu voltei, 1 ano e pouquinho que eu voltei de novo, né, pra UPA. Então, faz 10 anos que eu atuo. Uhum. Então, para a senhora, né, como a senhora acabou de dizer, não foi tão difícil conseguir um emprego. A senhora saiu da faculdade e já foi trabalhar. Sim, Entendi. mas foi muito difícil ingressar. Eu tinha muito medo, eu não sabia nada. Então foi fácil. Eu tive bastante ajuda também para poder arrumar esse primeiro emprego. Mas o atuar foi difícil. Uhum. E atualmente onde é que a senhora trabalha? Na UPA. Ah, sim. Quais são os prós e os contras dessa profissão? Os contras? Os Os prós? prós e os contras? Os prós é bem difícil. Tem uns prós. É que a gente tem muito contato, conhece muita história, muita gente. É muito gratificante você cuidar das pessoas no pior momento que ela tá e conseguir cuidar, conseguir dar um diagnóstico. E os contras, eu acho que as piores é os óbitos, né? Que a gente tenta, a paciente chega lá, paciente novo, criança, já chegou bebê, que a gente já perdeu, então eu acho que isso é o mais difícil. Porque a gente não se apega, chega um ponto que a gente não tem esse apego mais, mas a gente acaba pensando, fica mal, só que a gente tem outras pessoas para cuidar, então é bem difícil. Em relação ao campo de trabalho, é bem vasto, tem bastante emprego ou está mais escasso agora? Não, eu acho que depois da pandemia deu uma ampliada no campo de trabalho. Eu acho que a pandemia trouxe para a enfermagem muito campo e precisa muito de enfermeiro. Então eu acho que tá abrindo mais vagas. Por exemplo, quando eu entrei na UPA há um tempo atrás, há muitos anos atrás, era 2 enfermeiros. Hoje a gente tem 5 por plantão. É uma equipe bem grande. Então depois da pandemia aumentou.
afetou o seu psicológico quando morreu uma pessoa, a primeira pessoa que morreu no seu trabalho? Você começou, aí, entendeu? Sim, Como... bem difícil. A primeira morte que eu peguei foi bem complicado, porque eu era recém-formada, eu não sabia, eu não tinha técnica. Então, a minha primeira parada é como se eu me senti incompetente, incapaz. Porque eu achei que a culpa daquilo era minha, porque eu não tinha tanta experiência. E não, é um contexto de coisas. Uma pessoa não morre porque eu não sei. A gente tem uma equipe de médicos. Então, eu fiquei muito mal por uma semana, chorei, saí desse primeiro óbito, eu saí pro banheiro, fui chorar. E eu tinha mais um plantão inteiro para levar, então meu psicológico, eu pensei em desistir. Mas aí a gente vai acostumando. Uhum. E também, né, tanto medicina, médico, enfermeiro também trabalha bastante sob pressão, né? Como Sim, que a senhora faz, né, trabalhando sob pressão? Quando chega um paciente, né, ferido, tem que... Eu acho que eu já acostumei, no começo era bem difícil. Você tem que se organizar, porque é tudo muito rápido, você tem que pensar muito rápido. Porque, querendo ou não, é questão de segundos. O paciente chega baleado, chega parado, e você não pode parar para pensar, nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer? Deixa eu parar para pensar. Espera um pouquinho que eu vou parar para pensar. Não, você tem que ser rápido. Então, eu como enfermeira, eu tenho uma equipe, que eu sou referência dessa equipe. Então, eu preciso rapidamente pensar, falar assim, olha, você vai para tal coisa, a outra vai para tal outra coisa, medicação. Então, isso eu acredito que seja com o tempo. Como a gente vai trabalhando o psicológico, acaba sendo algo normal, como para qualquer outro trabalho. Então, uma parada, pra mim, todo mundo fala assim, nossa, morreu tal pessoa, você não tá mal? A gente fica, mas é normal, a gente já acostumou com essa rotina. Então, trabalhar sob pressão, a área da saúde é o tempo todo trabalhando sob pressão. Não tem um momento que a gente fala assim, vamos parar para pensar. Não, você tem que ser muito rápido, você tem que ter um pensamento muito rápido. Então, sob pressão o tempo todo. Durante seu trabalho, você já sofreu algum tipo de preconceito ou não? Não, sim, é assim. Quando eu era mais nova, com certeza. Todo mundo tem que aprender em alguém, né? Por exemplo, se eu sou recém-formada, para eu ter uma técnica boa de uma punção, eu preciso treinar. É questão de treinar. Eu sei que aprendo na faculdade como que é puncionar. Só que se eu não tiver um treinamento, eu não vou ser boa. Então, os preconceitos são dos próprios pacientes em ver que você não é tão boa naquilo, que você está começando. Todo mundo quer ser atendido por uma pessoa ótima, mas essa pessoa ótima teve que ter um começo. E alguém teve que ter ser o cobaia. Então, o preconceito vem dos próprios pacientes. Ele perceber que você está com medo, de que você está aprendendo, e ele não deixar. Não, eu quero alguém que saiba. Então, muita gente acaba até desistindo nesse momento. É uma pressão, né? Uhum. Então, eu acho que o maior preconceito é dos pacientes mesmo. E teve algum momento que algum paciente marcou você de algum jeito, seja com a história dele, as dificuldades? Sim, na verdade, eu teve muito. Na pandemia eu acho que foi o pior momento para todo mundo. E ali morreu, eu trabalhei no hotel também, no hotel Covid. Então ali eu tive muitas histórias, muita gente conhecida que morreu. E assim, pessoas que não estavam ali internadas e o marido morreu e ela não sabia e ela estava ali internada. E se a gente contasse, a gente sabia que ela também se entregaria, então a gente tinha que manter calmo. E ela perguntava do esposo onde que estava, acho que foi o pior na parte de pandemia, que era uma paciente que estava internada com o esposo no mesmo quarto. E ele piorou e a gente levou ele para o primeiro andar, que era onde a gente chama semi-intensiva. E a gente falou que a gente ia lá para levar ele para realmente, que ali era o melhor lugar para ele, e que a gente ia passando informações para ela. E como era uma pandemia, eles não podiam sair do quarto, tinha que ficar no quarto.
Só que ele acabou sendo entubado, acabou sendo transferido para Santa Casa e vindo a óbito. E ela não poderia ficar sabendo, e ela passou 5 dias ali sem saber que ele tinha ido a óbito. Acho que no 5º dia, indo pra alta, aí a família achou melhor contar, porque ela ia embora e cadê o esposo? Aí a gente chamou as psicólogas, que a gente tinha psicólogo lá, e para contar pra ela. Nesse dia à noite, ela se entregou, ela piorou, precisou ser entubada e também morreu. Então acho que foi bem marcante. E no início da minha profissão também, um paciente, ele era inclusive meu amigo, trabalhava com meu pai, e era amigo pessoal mesmo. Eu estava no início do plantão num domingo, 7 horas da manhã, e ele chegou, bateram na porta da emergência, tocaram a campainha, desceram do carro e ele falou assim, eu levei um soco nas costas, chegou conversando. Na hora que a gente viu, ele tinha levado uma facada. Acho que foi um moço que levou uma facada no 24 horas, que tinha um barzinho aqui, uns 10 anos atrás. E aí a gente precisou, ele levou uma facada em altura do pulmão, coração, precisou fazer todos os processos lá, e ele era meu amigo e eu que estava de plantão. Então eu tive que na verdade eu tive que esquecer naquele momento que ele era meu amigo para eu poder atender, porque senão eu não ia conseguir e ele acabou morrendo ali. Então foi bem complicado, foi bem difícil essa. E era o início da minha profissão, eu não tinha psicológico, eu era nova, então eu não tinha essa vivência que eu tenho hoje. Eu acho que hoje eu iria sentir, mas eu acho que eu levaria de uma outra forma. Quando uma pessoa vai ser entubada, né, fica meio que preocupado, se não é uma pessoa próxima fica preocupada assim. O que você acha sobre isso? Na verdade, eu tenho até a minha mãe, você não pode falar de intubação perto dela, que ela tem um surto. A intubação, ela sempre existiu. É que eu sempre falo, ela sempre existiu. A intubação, ela é um meio da gente preservar o paciente. E depois da pandemia, a intubação ela se tornou um meio de intubou e vou morrer. Não, a intubação é um meio da gente preservar ele. Você chegou lá com desconforto respiratório, eu não vou te deixar com desconforto respiratório, eu vou te intubar para o teu pulmão descansar e a gente começar a tratar tratar a sua doença, você, dormindo em tese e tratar o seu problema. Mas a intubação hoje, todo mundo acha que a gente intubou, não vai sair mais. A intubação, ela tem algumas intubações são programadas e as outras não, que são intubações de emergência. No Covid, nada era programado. Chegava o paciente lá, saturando, com falta de ar, e a gente intubava e depois a gente contava com a família. A gente precisou intubar, não tinha outro jeito, foi uma intubação de emergência, senão a gente ia perder ele. Então, algumas doenças a gente programa essa intubação, mas a gente vê que o paciente vai piorar, então a gente acha necessário intubar. Então a gente conversa com a família antes, a gente chama a família e fala para a família, olha, a gente precisa intubar esse paciente, vocês autorizam, o que você acha? A gente mostra o porquê da intubação e a família decide se vai querer que intube ou não. Então quando é uma intubação programada. Eu sou a favor, sou da área de saúde, eu sou a favor da intubação, eu acredito que ela é para preservar, o paciente, a gente preserva ele numa intubação. Não quer dizer que é um diagnóstico fechado de morte, muito pelo contrário, ela veio para ajudar, entendeu? Então aí tem essas duas intubações, a programada e a de emergência. A de emergência não tem como avisar, a gente só avisa, olha, entubou, então tem que fazer. Teve pessoas que ficou com raiva, ou não sei, querendo ameaçar, sabe? Por conta de, por exemplo, a gente ter entubado ou em um contexto... Sobre a enfermagem toda. Muito. Eu já apanhei na UPA. Já apanhei, eles quebram porta. É que assim, a sua dor é sempre maior do que a do outro. Isso é indiscutível. Se eu tiver uma dor na unha e se eu tiver uma dor de cabeça, a minha dor na unha vai ser maior do que a tua. E eu quero ser atendido na sua frente, porque eu tô com dor. Então, a dor, não tem como você mensurar se a sua dor é maior do que a minha ou não.
E a gente atende, é diferente aqui, por exemplo, os meninos que atendem pessoas que estão com um problema grave, eles estão. Só que a dor a gente não controla. Então é o ápice da adrenalina, do estresse. A pessoa já chega, tem um monte de gente para ser atendido, porque é um SUS. Aí a gente passa por uma classificação de risco. São 2, 3 médicos que atendem na UPA. Então você imagina, é demorado, não adianta, demora exames. Então a pessoa ela quer sair dali, ela quer ser atendida rápido, ter um diagnóstico rápido, um exame rápido, e ir embora sem dor. E nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa ainda vai embora com dor. Porque a gente fala assim, a medicação ainda vai fazer um processo, aguarda em casa, se não melhorar você volta. Às vezes é cirúrgico e ela tem que procurar um ambulatório para fazer essa cirurgia. Então, ou quando a família recebe uma notícia de óbito, que não aceita, lógico, uma pessoa jovem. Esses dias morreu uma moça lá, nova, de 14 anos, e que a gente foi contar pro pai que ela tinha falecido. Então o pai quebrou a UPA inteirinha, quebrou porta, quebrou janela, quebrou monitor, quebrou tudo. Bateu em segurança, porque o ápice dele da adrenalina, a raiva que ele tá sentindo, ele descontou de alguma outra forma. Então quem tá na linha de frente é o que recebe. Paciente que não aceita esperar, tem 2 horas de espera, ele é agressivo. Então assim, xingo todos os dias. De agressão a xingo, verbal ou físico, a enfermagem sempre é a linha diferente. Porque a hora que ela chega no médico é diferente. Ela já muda. Fica assim. Exatamente, então muda muito. Porque eu não sei se eles acreditam que não vai conversar com o médico porque tem medo dele atender ela de uma outra forma. Mas a enfermagem é a linha diferente, né? Recepção também. O paciente chega na recepção para fazer ficha, ele tá com dor, ele não quer saber. Ele não quer responder as perguntas. As meninas perguntam, como que é o seu nome? Ela não quer responder endereço, não quer responder telefone, ele quer ser atendido. Então, existe agressão. Muito. E eu não sei se a senhora já assistiu a série Grey's Anatomy. Já? Eu comecei a assistir, mas eu não gostei, eu parei. Sim, entendi. Porque, assim, eu queria fazer uma pergunta relacionada a mais ou menos isso. Se na área da saúde é igual como é retratado na série, com várias cirurgias todo dia, de todos os tipos, igual assim. Eu não assisti, mas assim, é que lá é muito lúdico, né? Então é diferente. Mas na área da saúde, por exemplo, em hospitais, né? O centro cirúrgico tem cirurgia o dia inteiro. Tanto cirurgias programadas como cirurgia de emergência. Acidente, que precisa de cirurgia de emergência. A UPA, por exemplo, eu trabalho 12 horas. Das 7 da manhã às 19 horas. Dentro desse horário que eu trabalho, passam 400 pessoas na UPA por dia. Então, tem dia que passa menos, 300, mas é 400 por dia. E numa equipe de 5 enfermeiros, 10 técnicos e 3 médicos. Se você for ver, é pouco para atender todo mundo. Então, é infarto, é parada, é criança parando, é criança com falta de ar, é cólica renal, cólica de vesícula. Então, não para, é um fluxo que não para, a gente não senta. É o tempo todo. Então, eu não sei se, como eu não assisti Grey's Anatomy, mas se lá é o tempo todo desse jeito, é igual na área de saúde, o tempo todo. Entendi. E assim, então no seu dia a dia a senhora considera que é mais estressante, né? Não é tão muito calmo. Muito estressante. Não tem um dia que é mais não, assim? Não tem. Não, é muito estressante. Bem estressante, porque tem lá dividido em sala de emergência, sala de medicação, lá dentro da UPA tem uma sala de emergência. Sala de emergência, a gente não sabe o que por si só, antes de você chegar na UPA, né, eu falo UPA porque é onde eu trabalho, você já vai tenso trabalhar, porque você não sabe como vai ser o seu dia. A campainha da emergência toca, eu não sei quem tá chegando. Eu não sei se é meu amigo, se é meus filhos, se é meu marido, se é meu pai, se é minha mãe, se é quem que tá chegando. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado antes da campainha tocar para receber esse paciente.
Independente, pode ser que ele seja desconhecido, então eu tenho que estar preparada para receber ele, para atender ele da melhor forma. Mas e se for o meu pai que sofreu um acidente, eu não sei, e vem para UPA? Como que eu vou receber ele? Então a gente tem que estar preparado psicologicamente, é estressante. O dia a gente sai, é um lugar sobrecarregado, você sai cansado, você sai estressado. Por mais que é uma rotatividade, você não tem vínculo com as pessoas, com o paciente, porque hoje você está lá, amanhã você não vai estar lá. Mas você acaba levando para casa muita coisa. Você pensa naquela criança tipo, que você perdeu, você fica pensando no que aconteceu no dia, então é bem estressante. Normalmente, quais são os enfermos que chegam até você? São crianças, jovens, adultos? Como eu trabalho num pronto-socorro, num pronto-atendimento, tudo. O que mais chega numa sala de emergência é infarto, em criança com muita falta de ar, agora nesse tempo, mudança de tempo, criança, a medicação. E tudo depende do momento que a gente está vivendo, né? Teve até um pouco tempo atrás um dengue, que todo mundo estava com dengue, então a gente teve, a UPA só atendia pacientes com dengue. Na pandemia era só Covid, então na sala de emergência é mais infarto, pacientes com broncoespasmo, que a gente fala que a paciente está com falta de ar, edema agudo. Então, AVC tem muito paciente com AVC. E criança, a demanda de criança na UPA é muito grande, muito grande. É pouca criança com emergência, graças a Deus, mas mesmo assim tem. Tem criança que a gente precisa atender rapidamente. E assim, o seu salário, ele satisfaz as suas necessidades? O quanto que a senhora ganha? Está dentro do valor que a senhora esperava ganhar? Na verdade, agora, dia 4 ou dia 8, mais ou menos, do mês passado ou do anterior, foi aprovado o piso salarial da enfermagem, porque há 30 anos a enfermagem luta para conseguir aumentar o salário. E agora que eles conseguiram, o presidente aprovou, então vai mudar o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, depois de 30 anos. E mesmo assim, alguns hospitais, algumas instituições estão tentando derrubar essa lei para que a enfermagem não ganhe esse valor. Porque é um valor consideravelmente que vai abalar, né, os hospitais. Então eles estão tentando derrubar essa lei para que a gente não receba. Aí é onde você vê que a enfermagem, em relação a isso, ela é desvalorizada. Então, a gente faz muito e mesmo assim desvalorizada, tanto pela população, que não dá valor para a enfermagem, e tanto pelo próprio quem contrata, né, pelos hospitais. Porque depois de 30 anos a gente conseguir aumentar um pouco o salário, eles estão querendo derrubar. Então, assim, o salário é pouco, é pouco. O técnico ganha muito pouco. Pelo tanto que o técnico faz, sabe? O técnico trabalha muito. Eu acho que mais do que o enfermeiro, o técnico ele tinha que ser muito valorizado. Porque é ele que bota a mão na massa, é ele que dá, que cuida, é ele que pulsiona, é ele que faz tudo. Os enfermeiros, mais a parte burocrática, né? A parte de prontuário, de gestão, de escalas. Então, os técnicos, eles são muito desvalorizados. Sim. E é uma área que, tipo assim, o médico, ele precisa da ajuda da enfermeira, né? Na verdade, eu acho que num hospital, em qualquer lugar, os olhos do médico é enfermeiro, é enfermagem. Porque o que acontece? O paciente, ele é atendido pelo médico, depois ele vai para a enfermagem. Ele fica ali sobre os olhos do enfermeiro, da enfermagem. Então, somos nós que falamos para os médicos, olha, a pressão dele tá alta, você não quer passar uma medicação? Olha, doutor, acho que aquele paciente está estranho. Então, se não tem a enfermagem, não tem médico, não tem. O hospital, ele só gira, ele consegue rodar por conta da enfermagem. Lógico, o médico ele é essencial para diagnosticar, para tudo. Mas os olhos ali dos pacientes, o paciente depende muito da enfermagem, com certeza. Qual foi a doença mais rara que você já viu chegar no seu trabalho? Olha, mais rara?
não sei mais rara, mas a mais. Agora eu não lembraria da mais rara. Mas eu acho que que mais me chocou foi o Covid. Eu fiquei muito abalada com o Covid, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer, da proporção que aconteceu. Então, assim, dentro os anos que eu trabalho, eu nunca vivenciei isso. E isso me trouxe para minha vida pessoal, não falando da profissional, mas a pessoal, muitos problemas. Eu tive crise de ansiedade, eu tenho que tomar remédio, eu tomo remédio por conta do Covid. Então, assim, porque eu perdi pessoas muito próximas e que eu não pude ajudar, mesmo testando ali, eu perdi. Então, eu fiquei muito abalada com o Covid. Então, eu acho que o Covid foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Acho que a pior foi a do Covid. Porque começou a pandemia, a gente que é estudante ou trabalha em qualquer outra área sem ser da saúde, a gente ficou tudo mais preocupado, mas acredito que vocês, a área da saúde, ficou muito mais preocupado, muito... É porque, na verdade, assim, todo mundo estava despreparado. Sim. E a enfermagem, a área da saúde estava muito mais também, porque a gente era novo para todo mundo. Então, chegava um paciente e ninguém sabia o que fazer com aquele paciente, porque era tudo novo. Fazia as medicações, fazia as intubações, mas o paciente não respondia a medicação, a intubação. Então, era muito novo. Que o paciente era 10 dias, 11 dias, no 10º dia ele ficava mal, tinha gente que ficava no primeiro, tinha gente que um dia depois já morria, ficava meses internado, entubado, e tinha pessoas que entubavam e no mesmo dia morria. Então, é uma doença que você não sabe lidar. Então, às vezes o paciente já estava até melhor, estava até em casa, tinha uma piora e falecia. Então, acho que foi bem complicado a pandemia. E aproveitando falando sobre a pandemia do Covid, a senhora poderia explicar a diferença, né? Porque muita gente não sabe, né? Provavelmente, a diferença de pandemia, epidemia e surto. Então, a pandemia que atingiu quase todos os lugares, foi uma coisa do mundo, né? Então, acho que a pandemia, o Covid, e teve algumas outras, bem poucas, né? O surto é o que a gente vivencia em alguns lugares mais específicos, né? Tipo, a gente teve o surto, teve a dengue, né? Teve o que mais? De surto que a gente teve pouco tempo atrás. Não vou me lembrar agora. O que mais, assim, que teve também foi a dengue. Eu, inclusive, peguei dengue. Eu Foi bem também. difícil. Fiquei internada, tive dengue hemorrágica, fiquei 5 dias. Mas, assim, a estatística de morte de dengue era muito baixa, né? Você via poucas pessoas morrendo de dengue. O mais foi de Covid mesmo, né? Eu acho que todo mundo perdeu alguém da família, né? Se não perdeu alguém próximo, né? E epidemia o que mesmo? A epidemia é quando atinge algumas cidades, né? Então, a gente tem um surto no bairro de dengue. A pandemia é questão mundial, é questão global, né? E a epidemia em alguns outros lugares, em algumas outras cidades. E qual doença mais comum entre os habitantes aqui de Ourinhos? Doença? Virose, tem muita, que é um surto também, né, que tem. Aí a gente tem as estatísticas quando o paciente chega lá com virose, a gente pergunta os bairros, porque precisa ser investigado, é a água será que é a água da cidade, será que é alguma alimentação, a gente pergunta ao paciente que escola que ele mora, que ele estuda, porque às vezes vem 10 pessoas do Horácio, ou vem 30 pessoas do mesmo lugar, então ali está algum problema, ali que está o problema. Então a vigilância sanitária da cidade vai para tentar investigar o que está acontecendo ali. É algum alimento, ou água da cidade. Teve uma época que todo mundo estava tendo diarreia e vômito. Aí até que acho que constatou que teve algum problema na água, que não era para estar tomando água da torneira. Então tem muita virose.
E gripe, né, em geral. E a dengue que teve há um pouco tempo atrás, agora não tem a ver mais. Mas é mais alguns meses, né? Sempre, todo ano, em certo mês, sempre tem a dengue. Em relação à varíola dos macacos, será que tem alguma chance, né, de se tornar uma pandemia também, né? Quais são as maiores preocupações agora? Eu acho que assim, depois do Covid, eu lembro quando o Covid estava lá longe ainda. E a gente falava, não vai chegar aqui. A gente nunca acreditou que nada chegaria aqui, que não chegaria. Então, eu acho que depois desse susto que nós levamos, eu acho que os cientistas, quem cuida, né, quem estuda a vacina, eles já estão um passo à frente, estão pensando como o Covid chegou, facilmente a varíola pode chegar. Então, acho que logo eles vão desenvolver alguma vacina, alguma forma de chegar menos grave, porque eu acho que vai chegar, em algum momento vai, mas que não chegue da forma que chegou do Covid, né? Porque todo mundo estava muito desacreditado, né? A gente achava que era uma gripe e ninguém respeitava. Depois que a gente fez ficou em casa, teve uma época, né, que era no comecinho, porque foi um susto. Então, assustou a gente acho que nunca vivenciou faz muitos anos, né? A gente teve febre amarela, né, que eu acho que foi a última pandemia que teve. Então, eu acho que agora o mundo inteiro, eu acho que está preparado, sem quem estuda, para desenvolver rápido alguma coisa para que não chegue. Mas eu acho que vai chegar. Aqui no Brasil, você diz? Eu acho que sim. Porque Parece se eu não que me já engano, teve. exatamente. Teve perto até, eu acho que Santa Cruz, alguém que. Piraju e Paulsco, algumas cidadezinhas aqui perto que eles estavam com suspeita. Acho que teve uma em São Paulo que foi confirmada. Então eu acho que não é uma coisa muito absurda não chegar não. Eu acho que pode chegar. Quando começou a pandemia, né, começaram a pensar em maneiras para se proteger contra o Covid. E o pessoal acabava zoando muito sobre a relação da máscara. O que você acha? Porque o pessoal achava que tinha que ter aquelas máscaras grandonas assim. Eu acho que a gente se protegeu num momento errado. Foi interessante a gente, nossa, e uma pessoa no mercado não abria. Eu lembro que eu não saía de casa, só saía o Renan para ir buscar, era só ele. Porque se eu saísse, ele saísse, então não. Fiquei um tempo, semanas, meses sem ver meus pais, a gente ter contato. Foi legal? Foi, a ideia era boa, só que eu acho que foi no momento errado. Então a pandemia estava no início, era uma coisa que estava muito distante ainda e aqui tinha acabado tudo fechado, não podia sair na rua. E no momento que o negócio estava explodindo, a gente estava na rua, a gente estava trabalhando, os essenciais estavam trabalhando. Então eu acho que esse susto que a gente levou no início, a gente tinha que ter continuado. No início ali, que eram raros os casos, a gente estava trancado. E quando aqui não tinha mais lugar para internar, as pessoas estavam trabalhando, a gente não ficou isolado, né? Então eu trabalho com máscara até hoje, então para mim acho que já virou um acessório. Porque eu não consigo, às vezes eu saio na rua sem máscara e falo, nossa, tô sem máscara. Mas é porque eu tô acostumada, eu fico 12 horas de máscara e é uma coisa normal. Agora teve coisas que foram absurdas, gente com capacete que ia no mercado porque não tinha máscara, as pessoas de luva para pegar as coisas. Foi surreal o que a gente viveu, né? Sim. E, gente. Pode? Tem gente que ainda tem medo ainda de tomar certos tipos de vacina do Covid. Sim, tem. O que você tem a falar para as pessoas? Na verdade, tem as minhas crianças, o Theo tem 5 anos, e eu particularmente não dei a vacina do Covid nele, não pretendo. Mas é uma coisa minha, não é que eu não quero que ninguém dê. Mas é porque eu ainda tenho muito medo em dar em criança. Então, assim, sobre reações, cardiopatias, meningites, eu acho que tá aparecendo muita doença. Meningite, pacientes com criança com trombose.
E por quê? Será que é da vacina? Então eu tenho receio ainda. Eu acho que eu vou esperar um pouco, ser um pouco mais estudada em criança e depois eu dou nele, né, a vacina. Mas eu acredito que tem médicos, tem funcionários da saúde que não tomaram vacina, porque eles são contra. Porque tem gente que estuda, acredita que tem risco o Covid? Tem, mas com a vacina tem mais riscos. Risco de trombose, risco de problema cardíaco. Eu já vejo de uma outra forma. Eu acho que a gente corre muito risco com a vacina também? Pode ser que sim, mas acho que a gente tem mais probabilidade de estar seguro com ela do que sem ela, os adultos. Mas nas crianças eu ainda acho que vou esperar um pouquinho para ver as mais reações, os estudos. Eu acho que o organismo deles é diferente. A gente não teve criança grave de Covid, graças a Deus. Não foi uma pandemia que afetou criança. Então, se até agora tá controlado, eu vou esperar mais um pouco. Mas eu tomei quarta dose da vacina, tomo vacina normalmente. Sou a favor da vacina, sim, para adulto. Eu acho que a gente tem as pessoas que criam vacina, elas são muito inteligentes, né? Então, a probabilidade de a gente estar muito mais seguro com a vacina é gigantesca do que a gente não tomar. E eu vi isso, vivenciei isso, né? Quem toma vacina, as reações têm Covid? Tem, as reações são menos graves daqueles que não tomam. E esse negócio aí dos sintomas, né, que a vacina deixa na gente, né, é bem preocupante também, porque o meu avô, ele tem trombose nas duas pernas e ele vai sempre frequentemente no médico e tal, mas ele tomou, né, acho que a segunda ou terceira dose da vacina e o médico falou, ele piorou a situação dele, da trombose dele, né, e o médico falou que era por causa da vacina, né, então ele não quer mais tomar a vacina, né, meio que causou um trauma nele, nisso. Na verdade, a gente vê até alguns pacientes que, por exemplo, tomam a vacina hoje, daqui uns 2, 3 semanas, ela vem com sintomas de trombose. Então, todo mundo associa isso à vacina. Porque o que fez de diferente? A vacina. Então, eles associam ao Covid mesmo. Muitos médicos associam. Acredito que possa ser. Mas, assim, você vê em 100 pessoas que tomaram a vacina, 5 têm esse problema. Então, você vê que ela é mais benéfica do que não é, né? Então, assim, quem já tem trombose, eu acredito que seja um agravante mesmo, né? Mas não tem um estudo que você fale, ele não consegue comprovar que seja a vacina do Covid que causou essa piora da trombose dele. E a senhora aconselharia alguém a fazer o curso de enfermagem? Ah, sim. Eu nem consegui mudar o meu curso, até pensei. Até falei pro Renan uma vez que eu falei, eu acho que eu vou pro direito, eu vou estudar com você. Né, quem sabe eu não me encontro. Eu não tava trabalhando nessa época, mas sem chance, nem perto, não consegui. Eu acredito que você tem que gostar, como toda profissão, mas eu acho que a enfermagem é diferente. Você tem que ter muito apego com o próximo, você tem que ter muita empatia. Porque não adianta a gente não trabalha só por amor. Não, ninguém trabalha só por amor. Nossa, eu não tô diferente, a gente trabalha com amor. Então, assim, você tem que gostar muito de trabalhar com o próximo, com gente, com doença. Então, quem tem esse dom acha que pensei, acho que eu vou me dar bem. Eu acho que é interessante, sim, fazer enfermagem. É uma área muito gratificante também pra gente. Não que alguém vai te elogiar o tempo todo, mas você ir embora, chegar em casa e pensar, putz, aquele paciente estava tão mal, ele tá tão bem, ou ele teve alta depois de um tempo, pra você é gratificante, né? Você tem às vezes eles até voltam pra te agradecer, mas só de você ver que a pessoa ali tava na beira da morte e ela tá bem, é uma experiência bem legal. Então eu indicaria assim a enfermagem ou a área da saúde em si.
No seu trabalho já ocorreu algum milagre? Tipo, vocês falaram, não, caso perdido? Sim, no Covid, que ali na UPA, o paciente, se ele tá bem mal, logo já é transferido para Santa Casa, então eu não acompanho o decorrer lá, né? A gente dá os primeiros socorros, estabiliza e manda para referência. Agora no Covid, o paciente ficava ali por muito tempo, por muito tempo. Então a gente até presenciei um senhor, ele foi até esses dias na UPA com a mãe dele. Ele já é um senhor de idade, ele chegou muito mal, saturando muito, com bastante desconforto respiratório. A gente entubou ele lá no hotel, aí ele ficou entubado, acho que uns 2 dias. E ele começou a responder positivamente. A doutora falou, vou estubar ele aqui. A gente falou, nossa, nunca estubou um paciente no Covid, né? E ficou todo mundo assim, chocado. Estubou ele ficou acho que umas 2, 3 semanas para mais lá, só com máscara de oxigênio. Foi embora sem máscara de oxigênio, andando normalmente. E esses dias ele estava na UPA com a mãe dele. Foi levar a mãe dele, que era idosa. Então ele era um idoso que entubou e estubou, né? Tirou o tubo dele, ficou bem, se recuperou do Covid. Então, para nós ali, a gente acreditou que fosse um milagre. Ele ficou em um quarto, que lá era um quarto de hotel mesmo, né? Um quarto onde ele via paciente ser entubado do lado dele, morrer do lado dele. Aí ele falava assim, a minha cabeça é dividida em 2 partes. Eu lembro dele falando até hoje, porque eu cheguei nele e falei assim pra ele, como que o senhor consegue ficar aqui dentro, a tua cabeça, seu psicológico? Porque eu acho que eu teria adoecido, até morreria e ver tudo que ele estava vendo. Ele falou assim, um lado da minha cabeça, do meu cérebro, eu tenho que ficar bem. Eu penso, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar bem. O outro, eu passo esse lado meu, eu passo e rezo, oro para quem está do meu lado. E tento passar energias para essa pessoa que está aqui. Porque ele falou assim, eu vejo vocês massageando de madrugada o paciente, eu vejo vocês saindo chorando porque perdeu o paciente, é funerária que entra aqui dentro para pegar o caixão, o corpo, tudo do meu lado. Aí entra outra pessoa, conversa com essa pessoa, amanhã ela tá entubada, depois ela morre e é funerária chegando. Ele falou assim, então eu divido esses 2 lados. Então eu acho que ele foi um milagre, um guerreiro, sabe? Que eu presenciei, que eu vi do início até ele ir embora. Então foi bem, acho que eu não conseguiria no lugar dele. Ver tanta gente morrendo do lado dele e ele ainda bem, né? Sim. E o que a senhora acha sobre a tecnologia na área da enfermagem? Tá bom? Tá chegando bastante, como posso dizer, máquinas, equipamentos novos para vocês ou não? Tá meio lento? Não, lá na UPA, antigamente era tudo manual. Eu chegava, elas imprimiam uma ficha, fazia uma ficha manual e a gente triava o paciente manual, o médico atendia, eu ia lá na porta, colocava para ele manual, era tudo manual. Hoje não, hoje é tudo com computador, diagnóstico, os equipamentos de raio-x são ótimos, você consegue ver perfeitamente, não é aquela imagem que você não consegue nem entender o que é. Muitos médicos têm ultrassom de bolso, então eles pegam no celular, deve ter algum programa, e o ultrassom é desse tamanhozinho, eles levam dentro do bolso, então ele consegue ir vendo. Então, assim, é muita tecnologia que a gente desconhece e que ajuda muito no diagnóstico. Por exemplo, o médico que tem esse ultrassom consegue ver a urgência do paciente ali na hora, ele não precisa ir para uma outra referência, fazer um ultrassom. Então ele consegue fazer ali e falar, não, precisa de cirurgia, ou não precisa. Então as tecnologias na área da saúde, elas estão bem avançadas. E só favorece para nós, né? Tudo para ajudar. Os respiradores, eles são ótimos, tem todos as funções para o paciente melhorar, para ele conseguir ter uma resposta eficaz, os monitores, então tudo é muito bom.
você acha do Hospital de Luz? A Santa Casa, eu acredito que a gente teria que ter um outro hospital. Eu acho que a demanda, porque a gente não atende só Ourinhos, a gente tem de Ourinhos e região. As cidadezinhas pequenas, vem tudo para cá. Então a demanda é muito alta. O hospital, a estrutura do hospital, ela é muito boa, é um hospital muito bom, bonito. Eles têm uma equipe de médicos ótimos, que eu acho que não deixa a desejar com cidades de grande porte. Eles estão preparados com uma equipe de enfermagem também. A parte de tecnologia deles também é ótima. Raio-X, ultrassom, tomografia. Só que eu acredito que a demanda da cidade é muito alta para um hospital só. É onde deixa a desejar, porque daí as pessoas acreditam que é um hospital ruim, não tem vaga, e é onde as pessoas vão em rede social, xinga, mas não é, porque não tem mais leito, não tem onde colocar mais pessoas. Então acho que um segundo hospital agora já era necessário para suprir a necessidade da cidade, que é muito alta. Só a UPA atende 400 pessoas por 12 horas. Então, você imagina quanto que um hospital, fora os pacientes que a gente encaminha para lá. Então, acho que a cidade já está no momento que precisa de um segundo hospital. E assim, uma dúvida o UPA e a Santa Casa, o que tem de diferente entre eles? Porque no UPA é pronto-socorro, na Santa Casa só cirurgia? A UPA é uma unidade de pronto atendimento. E a Santa Casa, ela é internações, não que ela não atenda uma emergência, não que ela não tenha um pronto-socorro, ela tem. Não é uma porta aberta. O pronto-socorro da Santa Casa, por exemplo, se eu passar mal, você tem que ir para a UPA. A Santa Casa recebe pacientes que são da UPA e de outras cidades. E, por exemplo, assim, ali, para urgência e emergência é a UPA. Então, por isso todo mundo procura a UPA. Se você precisa ser internado porque você fez uma cirurgia de emergência, eu te encaminho para a UPA. A gente chama o SAMU te leva para a UPA e lá você interna e faz cirurgia, entendeu? Agora vamos supor que a UPA ela atende pacientes de baixa e média complexidade. A alta é a Santa Casa. Vamos supor que o SAMU pega um acidente extremamente grave, ele não vai trazer para a UPA, porque eu não tenho o que fazer com esse paciente. O que eu vou fazer com ele? Eu vou entubar e tem que mandar para Santa Casa. Então o que ele faz? Ele atende, ele dá os primeiros atendimentos e leva direto para Santa Casa, porque esse paciente vai precisar de exames de imagem, tomografia, cirurgia, uma equipe cirúrgica, cirurgia de emergência, coisa que na UPA não tem. Uma UPA, ela tem que ficar com o paciente 24 horas, porque ela é uma unidade de pronto atendimento. Não tem internação. O paciente chega ali, a gente sana as suas dores e você procura a unidade básica para continuar. Ali é um lugar para tirar a dor e você continuar com o tratamento ou a gente encaminhar. Só que como a demanda está muito alta e o hospital vive muito lotado, acaba ficando pacientes internados aguardando vaga para ir para Santa Casa, para uma cirurgia, para uma tomografia, entendeu? Uma tomografia de emergência. Então essas são as diferenças da UPA. A UPA atende emergência, a Santa Casa só recebe referenciado. Você recebe bastante gente assim de Jacarezinho também? Por causa que meu pai ele mora lá em Jacarezinho. E pelos boatos, e eu já fui lá, dizem que não é um bom hospital. Então vocês recebem bastante gente aí de Jacarezinho? Agora, e outra coisa, por exemplo, a gente pode negar atendimento. Por mais que ele seja de Jacarezinho, chegou lá, a gente tem que atender, porque senão a gente está omitindo socorro. Tem muito paciente de Jacarezinho, porque eles realmente relatam que lá não tem médico, ou que às vezes é médico à distância, coisas que a gente escuta e eu não sei informar se é verdade ou não. E aí a gente tem que atender, a gente atende. Às vezes lá não tem pediatra, se eu não me engano, de plantão. E aqui a gente tem, então a criança é a maior demanda. Porque a mãe não consegue ir lá, a criança passa mal, ela traz pra cá.
Só que a gente não pode internar esse paciente, por exemplo, na Santa Casa para fazer alguma coisa que não seja emergência, lógico. A gente tem que contrarreferenciar ele para a cidade dele. Então a gente pode atender, mas a continuidade do tratamento ele tem que atender em Jacarezinho. Mas tem muito paciente. Que eles preferem vir para Ourinhos do que atender lá. Sim. E a senhora pode definir, então, em uma frase ou em uma palavra, o que significa enfermagem para a senhora? Para mim, nossa, a enfermagem, eu não me vejo sem a enfermagem. Eu amo muito o que eu faço, principalmente o lugar que eu trabalho. No entanto que quando eu saí de lá e eu trabalhei em outros lugares, eu passava lá e falava, ai meu Deus, como eu quero voltar pra cá. E eu acabei voltando. Então eu acho assim, eu não me vejo em outra profissão. Eu amo muito o que eu faço com muito amor. E sou extremamente dedicada no que eu faço. Que eu acho que todo trabalho ele, né, tem que ser dedicado. Mas muito amor ao próximo que a gente tem que ter, porque a gente tem que cuidar como se fosse da nossa família, pessoas que a gente não conhece. Você não pode ter distinção de raça, de cor, de dinheiro, de se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela o que ela for, se ela não tem uma casa para morar, que a gente recebe muita gente que é de rua, em situação de rua, e o mesmo atendimento que eu tenho que ter com ele, eu tenho que ter com uma outra pessoa que tem uma condição melhor. Então você realmente tem que gostar daquilo que você faz. E quais são os seus planos para o futuro? A senhora pretende continuar trabalhando aqui ou pretende se mudar, fazer novos cursos, alguma coisa? Sim, eu não tenho especialização em oncologia, mas eu nunca trabalhei nessa área. Eu saí da faculdade e me especializei em oncologia. Queria trabalhar por um tempo, mas aí, como eu entrei logo numa emergência, que eu caí de cara na emergência, eu não consigo me ver em outra função. Eu até tentei trabalhar em outro lugar, na parte mais de administrativa, de enfermeira administrativa, mas não é meu perfil. Tenho perfil de urgência e emergência. Eu tenho um plano de me especializar mais em urgência e emergência, emergências cardiológicas, que eu gosto bastante. Então, me mudar não, porque tem minha família aqui, né? Todo mundo daqui, meus filhos. Então, eles são pequenininhos. Eu não tenho esse plano de mudar. Mas eu tenho vontade de me especializar mais nessa parte de urgência e emergência. Mais na parte de emergências cardiológicas. A maioria dos jovens hoje estão querendo tudo uma bomba, ficar bombado assim. A bomba e as coisas que eles ingerem no corpo deles piora, melhora o metabolismo, a saúde, o que você a gente tem muita gente, parece que não, mas tem muita gente que procura pronto atendimento por conta disso. Ingestão de energético em excesso, paciente que os jovens, né, chegam lá muito mal, em urgência mesmo. Teve um caso de um paciente que foi porque ele injeta, né, alguma bomba, nem não sei o que é como que é o nome, mas apresentou necrose no braço inteiro, quase perdeu o braço. Então, assim, eu acredito que a gente tem tantas outras formas de você conseguir um corpo perfeito, um corpo que você quer, né? Sem ingerir ou injetar esses tipos de metabólicos, né? Porque que causa dano muito para a saúde. Às vezes, não visivelmente. Nem esse paciente, ele necrosou o braço dele inteiro, ficou cheio de necrose, ele quase perdeu o braço. Não perdeu o braço, mas ficou com uma cicatriz horrorosa. Para quem procura o corpo perfeito, uma cicatriz não ia ser legal. Só que isso faz mal para os olhos não verem. A gente não vê problemas no coração, casos de infartar, muito jovem. Então, assim, acho que a gente tem que procurar outros meios ao invés de deixar esses de lado, porque é muito problema. Energético também, em excesso, que o pessoal vai na balada, né? Jovens bebe muito energético, faz muito mal, o coração acelera demais.
chega uma hora que ele desliga, porque é um meio dele de preservar. A gente tem parada, então tem que tomar cuidado com os energéticos também. Bom, nossas perguntas acabaram aqui, tá? A gente deseja uma boa sorte pra senhora. Obrigada. Bom trabalho, sempre. Para vocês também. Deus abençoe você. Amém. E muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a gente agradece vocês bastante em estar por ajudando lembrar a da gente. enfermagem. Sim, Obrigada. muito obrigado. Imagina.